União das Associações de Bairros de Caxias do Sul, a UAB, está completando 60 anos em 2023. E o Entre Elas quer trazer um pouco mais dessa história para vocês. Por isso, hoje, nossas convidadas são a Cleusa Moraes, que está aqui do meu lado, que é presidente de honra da UAB e vice-presidente da MOB Gauchinha, também da qual já foi presidente, né? A Sara Ferreira Scarce, que é diretora do Departamento Feminino da UAB e presidente da MOB Aeroporto há 35 anos. E a Letícia de Carvalho, que foi a mais bela comunitária em 2012 e este ano está representando a UAB na Festa da Uva. Certo? Muito bem-vindas por estarem com a gente. Obrigada por terem aceito o nosso convite para falar um pouquinho mais da UAB e também do trabalho de vocês lá, que é um trabalho voluntário, né? É sempre bom frisar, porque às vezes as pessoas não conhecem muito. E antes de começar, só vou explicar para as pessoas que estão nos assistindo que a MOB, a sigla MOB é Associações de Moradores de Bairros. A Sara vai poder nos ajudar a trazer os números, né? Sara, quantas AMOBs são na cidade hoje ativas? Nós temos 170 AMOBs e tem algumas que foram feitas depois da eleição, então essas não estão contadas. E mulheres, qual que é a representatividade das mulheres dentro da UAB? Hoje nós temos 58 mulheres que são presidentes de AMOBs. Isso. E dentro da diretoria tem você e a Cleusa, que é presidente de honra. Não, tem outras mulheres. Tem outras mulheres. Sara, já que você está falando aí, nos conta um pouquinho mais como que começou a ter um envolvimento comunitário. Já está há 35 anos na MOB, né? Como é que começou? Como é que veio isso? Bom, o meu trabalho dentro da Associação de Bairros começou, eu fui convidada pela Cleusa, que tem muito mais bagagem de trabalho comunitário amigas, então, já. do que eu. E a partir do momento que precisou ser presidente do meu bairro, ela me procurou para me ajudar lá. Então, a partir dali, eu comecei a trabalhar dentro do meu bairro e logo em seguida já comecei a trabalhar na UAB e sendo convidada a ser diretora do departamento feminino na época que o presidente era o Darcy de Jesus. E conta para nós como é que é ser liderança comunitária, como é que é ser uma referência dentro do teu bairro? Olha, não é fácil, eu acho assim que todo o pessoal, os moradores mesmo, acham que simplesmente é ser presidente, que a gente ganha, que a gente tem que botar dinheiro para trabalhar e ajudar as pessoas. Como outro dia eu falei para ti, que a gente se envolve tanto que a gente não pode ver uma família sem ter o que comer, faltando roupa. A gente acaba saindo à procura e dando esse sustento para essas famílias. Então, eu acho que esse trabalho de todas as presidentes de bairro, todo mundo faz e é desta maneira que se faz. Cleusa, e você, como é que começou esse envolvimento comunitário? Olha, eu faz uma data que estou na UAB. Eu comecei no movimento comunitário junto com o falecido Carlos Gianflor. Comecei na luta comunitária, mas a partir da eleição com o Dalto da Rosa Maciel, eu fui eleita primeira secretária-geral da UAB. Dali para cá, não saí mais do movimento comunitário. Fui eleita presidente do meu bairro e a luta continuou até hoje. Contando um pouquinho da história da UAB, se me permite, se é aquilo que é o objetivo da gente hoje aqui, eu vou resumir colocando aqui o porquê da participação das mulheres, o que trouxe mais as mulheres para o movimento comunitário, que hoje tem a honra de ter 58 mulheres no movimento. Mas as primeiras lutadoras que entraram no movimento comunitário, estou com o meu papelzinho aqui, porque a idade já me permite isso, né? O aeroporto
loteamento aeroporto. Foi dos primeiros loteamentos que surgiu em Caxias, né? Loteamento popular. Então, na cabeceira do aeroporto, nós tínhamos ali as casinhas que passavam os aviões, levantava telhado. Então, foi colocado... essas pessoas, não foi fácil convencê-las a ir morar no loteamento aeroporto, que era próximo. O Vitório, na época, conseguiu um loteamento pertinho para tentar levar o pessoal, mas conseguimos levar. Eu até trabalhei nessa época junto ali. Então, a primeira presidente de bairro eleita foi a Januária, Maria Januária, foi do aeroporto. A primeira mulher que eu me lembro que foi eleita pela luta da UAB ali. Depois veio outra luta que foi no bairro Santos Dumont, que é muito interessante, porque as mulheres começaram a participar. Porque tu sabe que a mulher, na casa dela, ela luta por todos os direitos, por todas as lutas dos filhos, dos maridos, do que vem. Então, as mulheres começaram a ver que elas também tinham que entrar na luta comunitária para as coisas melhorar no seu bairro. A sua comunidade também era uma família, né? E no Santos Dumont foi eleita a Celina, porque lá no Santos Dumont não tinha condições nas ruas, não tinha energia elétrica decente, não tinha água. Inclusive, as mulheres até lavaram roupa no chafariz da praça. Porque não, para ver se a Samais se mexia para colocar. Em que ano foi isso? Olha, minha filha, foi lá em décadas atrás, tá? Foi as primeiras lutas que a gente começou as mulheres a entrar na UAB, né? No Santos Dumont, no aeroporto, no Flor da Serra também, que tinha um núcleo de famílias ali que estava incomodando, eles não queriam mais aquelas famílias ali. Então foi criado um projeto aonde foi construído os primeiros blocos, que foi a prefeitura municipal que construiu. Então, mas não foi removida as famílias. Foi tirada, por exemplo, 4 famílias colocadas, vamos supor assim, em aluguel, né, e construído aquele primeiro bloco. Depois foi sendo removidas as pessoas. Para aqueles blocos, terminava aquele e começava outro. Então, foi assim que começou as lutas comunitárias. No Vale Verde, também não tinha água, não tinha luz, era feita reunião com velhinha. Então, eu destaquei esses bairros porque é aí que começou a luta das mulheres. No Marechal Floriano tem a Solange. Então, foi os primeiros bairros que as mulheres começaram a luta. E foi indo, e hoje nós temos 58 mulheres. E eu gostaria de destacar que o Carlos Gianflor e o Monteiro começaram essa luta também. É muito legal trazer um pouco desse resgate histórico, né? Que as pessoas às vezes não lembram ou não acompanharam. Não, depois a gente começou a luta com as mulheres, através da Bela Comunitária, que depois a Sara vai colocar direitinho aí para vocês. Aí a Sara foi uma dessas, até nas colocações dela aqui, porque ela começou junto comigo. Mesmo que ela não fazia parte da diretoria, ela estava sempre presente, mas depois entrou e me deu mão lado a lado. A Sara já é uma referência da UAB. Eu não sou uma pessoa assim de muito ficar em destaque de televisão e de rádio e de não sei mais o quê. Mas sempre estive dentro da UAB junto com meus presidentes, a gente trouxe a UAB até hoje aqui. Cleusa, e como é importante esse contato com as pessoas do bairro, né? De ir nas casas, de conversar, de ouvir as pessoas. A gente sempre tem um motivo para conversar com as pessoas, e as pessoas sempre têm um motivo para colocar para nós. Por exemplo, como a Sara falou antes ali, tu vai numa comunidade, às vezes a pessoa precisa de uma ajuda de alimentação, precisa de uma ajuda de orientação, precisa de uma ajuda para levar um auxílio de saúde, um
uma bengala, uma cadeira de roda, uma cadeira, que a UAB faz isso também. Até hoje a gente tenta ir atrás para ajudar essas pessoas. E a gente não desiste nunca. E como é bom ser ajudado, né? A gente procura ajudar, porque a gente também, às vezes, precisa que as pessoas ajudem a gente. Letícia, então, mais nova, né? Começou jovem dentro da UAB e segue. E como que é levar o nome da UAB né, dentro da maior festa comunitária, que é a Festa da Uva, e seguir nesse movimento, né? Começou um tempo atrás como Mais Bela Comunitária e agora segue também o teu trabalho lá na UAB. Então, Cris, agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com essas mulheres maravilhosas que fazem parte do movimento comunitário e da história desses 60 anos brilhantes da UAB, né? Eu fui Mais Bela Comunitária de Caxias do Sul no ano de 2012. Foi um prazer enorme representar Caxias do Sul, representar a força comunitária, né? Através da UAB. Também fui princesa do Rio Grande do Sul, porque a gente tem o concurso estadual do Mais Bela Comunitária, né? Tive a oportunidade de ser a princesa, segunda princesa do Rio Grande do Sul. E agora tenho esse privilégio e essa honra de estar representando o movimento comunitário no concurso, né, que vai eleger a rainha e as princesas da 34ª Festa Nacional da Uva. Eu comecei realmente bem cedo no movimento comunitário, indiretamente com os meus pais, lá no Desvio Risso. Posteriormente, a gente se mudou para Galópolis. E aí, a gente fundou o loteamento Altos de Galópolis, que é onde eu resido. Quando eu participei do Mais Bela Comunitária, lá em 2012, eu representei o loteamento Altos de Galópolis, junto com 42 candidatas, lá nos pavilhões da Festa da Uva. Tive a honra de ser eleita a Mais Bela Comunitária de Caxias do Sul. E, como mencionei, é um privilégio estar aqui hoje, é um privilégio fazer parte da história de Caxias do Sul através da UAB, juntamente com essas mulheres, né, de muita garra, de muita força. Como a Cleusa comentou, o movimento comunitário ele é gigante, ele é grandioso e ele é feito por muitas mãos, né? Então, a minha participação também na Festa Nacional da Uva está sendo de muitas mãos, né? A união do pessoal da UAB, a união do pessoal de Galópolis, da minha família, dos meus amigos. Então, é muito engrandecedor e gratificante estar participando de tudo isso. E o que te move a continuar assim no movimento comunitário dentro da UAB, né? Eu, desde muito cedo, tive esse privilégio, né, de ter na minha família o movimento comunitário e ajudar as pessoas. Minha mãe sempre diz, meus pais sempre falam, né, que é melhor a gente sempre ter a quem ajudar, né, do que ser ajudado. Como a Cleusa comentou, a gente sempre, volta e meia, precisa do auxílio das pessoas. E eu, nesse momento de Festa da Uva, estou percebendo bastante isso, né? Do quanto a gente também precisa ser ajudado. Mas o que me move, o que me faz, instiga a continuar no movimento comunitário, certamente é o exemplo dessas mulheres de garra que estão aqui hoje, fazer parte da história, né? Conseguir ajudar as pessoas como elas conseguiram e seguem ajudando. E também esse sentimento de gratidão, né? Quando a gente consegue auxiliar alguém. Essa semana, pela Festa da Uva, a gente teve o privilégio de participar da campanha do agasalho, né? Da triagem das roupas para a campanha do agasalho. E, nossa, o sentimento de eu sair de lá depois, assim, de todo o movimento, foi, assim, de muita gratidão. A gente se sente muito bem em poder ajudar o próximo, seja com qual ato que for, né? Seja fazendo, às vezes, de psicólogo, como a Cleusa comentou, né? E é esse movimento, esse sentimento de gratidão que me instiga e que me dá forças para continuar nesse movimento comunitário. Ajudar o outro é um trabalho voluntário em prol do outro, né? Então, tu pretende continuar, então, dentro da UAB, enfim? Com certeza. Inclusive, tive o convite, né, do Valdir, da Sara, para integrar o departamento jurídico da UAB nesta próxima gestão. Então, vou estar participando também do departamento jurídico, eu sou advogada, e vai ser uma honra seguir nesse movimento, né, com esse povo tão belo. Certo. Letícia, eu te agradeço a participação, né? Porque eu sei que no segundo bloco você não vai estar com nós, mas já agradeço por ter vindo, ter contribuído também um pouquinho com a gente. Né, Sara, esse convite partiu para ti ser representante da Festa da Uva de quem? Na verdade, já tinha tido esse convite por parte da UAB, né? Mas não tinha tido a oportunidade ainda, porque eu tinha alguns
algumas prioridades antes, né, da festa da uva. Uma delas era me formar, né? Então, era uma prioridade que eu tinha para minha vida. E aí, a UAB, sempre, né, acolhedora, entrou em contato, enfim, convidando, né, a Sara e o Valdir para essa participação na Festa Nacional da Uva. Então, foi um convite... A gente já vinha pensando nisso há algum tempo, né? E esse ano a gente conseguiu concretizar. Eu fiquei muito, muito feliz e honrada com o convite. Bom, então, antes de encerrar esse primeiro bloco, assim como a Letícia, a Sara e a Cleusa também vão se despedir de nós, né? E eu queria que, então, vocês falassem um pouquinho do como esse olhar feminino agregou dentro da UAB, né? Como que o olhar feminino trouxe para a UAB. Cleusa, pode começar. Eu acredito que a União de Bairros, como eu coloquei anteriormente, trouxe a luta da mulher, tanto pela necessidade da sua comunidade, como a participação dessas lutas trouxe uma visibilidade maior para as mulheres, onde foi agregando, e até hoje temos aí diversas atividades na UAB. A Bela Comunitária trouxe uma visão maior, uma luta mais acirrada das mulheres nas nossas comunidades. E isso foi importante para a União de Bairros de Caxias do Sul. Eu acho que hoje, com a presença da nossa amiga aqui, a nossa menina ali, que vai ser uma nossa sendo convidada para a nossa advogada UAB, demonstra isso. E na luta que a gente trouxe de lá para cá, teve muitas presidentes de bairros que se destacou, pessoas que hoje são super importantes no movimento comunitário, que eu vou citar aqui, antes de encerrar, uma pessoa que é muito importante para nós, que foi a nossa primeira presidente da UAB, Tânia Menezes. Que vai estar com nós no próximo bloco. Sara, fala um pouquinho mais dessa visão feminina. Bom, há 40 anos atrás, a mulher em si, ela procurava atender o homem na porta. Então, a mudança de ter uma presidente mulher é diferente. Ela já é convidada para vir para dentro do lar e entender melhor a família. Então, eu acho que com isso, a confiança dos moradores foi maior e se abriu um leque maior delas se abrirem e dizer da necessidade que cada uma tinha. Então, eu acho que nesse momento mudou e a gente viu que a importância da mulher, que foi a partir desses 40 anos que foi aumentando, que a gente tem condições de fazer um trabalho. A gente faz o trabalho em casa, faz o trabalho... Eu comecei como presidente do CPM, mas de presidente eu já montei um clube de mães para tirar as crianças, as meninas da rua, porque o meu bairro era muito perigoso, e dali eu fui conhecendo cada uma. Então, eu acho que esse olhar de buscar um curso para tirar as crianças da rua, as meninas principalmente, os homens não teriam. Então, eu acho que isso foi ganhando um suporte que as mulheres foram aumentando. Me parece que a visão feminina tem muito mais sensibilidade nas necessidades do povo, assim, que as pessoas precisam mesmo. Exato. Humanas, né? E assim, o que eu gostaria de mencionar também é que do movimento comunitário, a Bela Comunitária não é simplesmente para ter uma Bela Comunitária, né, dentro do movimento. O que a gente quer é incentivar essas jovens a virem participar desse movimento. Amanhã, depois, ser uma presidente, Então, aí nós temos a Letícia, que foi em 2012. 2012, ela não tinha idade para concorrer à Rainha da Festa da Rua. A gente foi deixando e foi as outras, né? Até que um ano ela disse, não, esse ano eu estou pronta para ir. Então, é isso que a gente quer. Então, ela sendo formada, ela já está na próxima chapa, que vai se eleger no domingo, que nós temos as eleições, ela vai estar no jurídico. Isso é de grande importância. A gente, assim, fica lisonjeado de ter um resultado desse.
Sim, de ter alguém que também se apaixona pelo movimento, né? De estar junto, de querer participar e seguir, né? E acho muito legal mesmo essa continuidade que a Letícia está dando. E também, E sendo exemplo, né, para outras pessoas, outras meninas, né? encerrando a minha participação, eu gostaria de dizer e cumprimentar todos os ex-presidentes que passaram pela UAB. Cada um deixou a sua marca, de uma maneira ou de outra deixou. Então, nosso muito obrigado a todos que passaram por ali. 60 anos é uma história, né? É. E a UAB sempre foi grande nessa cidade. Sempre foi uma entidade que sempre representou muito bem, né? Então tá, meninas, muito obrigada por estarem com a gente, falando um pouquinho mais da história da UAB e trazendo também, compartilhando com a gente essa história de vocês que se funde com a da UAB, né? A Letícia mais recente, a Cleusa e a Sara aí já que fizeram um histórico dentro da UAB, vão ser sempre lembradas, né? Já são... Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e cumprimento todos os presidentes que já passaram pela UAB. Destaco a Tânia, que foi a primeira presidente mulher eleita e que deu continuidade a um monte de trabalho que a gente deixou no caminho, ela como presidente. E cumprimento a gurizada que está chegando, porque eu agora sou presidente de honra. Agora eu vou procurar acompanhar. A luta agora é com eles. Até é importante só citar que eu achei interessante que o Valdir, que é o presidente atual da UAB, veio aqui antes e a gente estava falando dos números e ele falou que 58 mulheres hoje presidentes, né? Estava conversando com a Sara e ele disse vai aumentar. Então é legal que um homem, que é o presidente, tem também essa visão de aumentar o número de mulheres como presidente de Amobs, de ter mais, trazer mais representatividade feminina. Então, ele vê a importância, acho que para ele deve fazer diferença, porque se ele quer aumentar é porque eu acho que para ele também é importante e só faz bem, né? Você que está nos acompanhando, não saia daí, nós voltamos no próximo bloco com mais convidados. Mulheres, quase sempre dói a alma, dói o corpo, dói a mente, dói o bolso. Entre tantas outras dores, a violência contra a mulher é realidade em nossa sociedade. Precisamos mudar, precisamos agir. Não podemos mais tolerar agressões contra as mulheres. Essas violências serão marcas em nossas vidas, mas podem ser superadas. Qualquer tipo de violência deve ser denunciada. Pois nossas vidas importam. A violência política de gênero atinge todas as mulheres. Para a ONU Mulheres, violência política de gênero é qualquer ação, conduta ou omissão que, com base no gênero, cause dano ou sofrimento a uma ou várias mulheres. O objetivo é prejudicar, limitar e impedir o exercício pleno dos seus direitos políticos. Não importa, parlamentares de direita, de esquerda, do centro, brancas, negras, indígenas, transgêneras, da capital ou do interior. A violência política de gênero alcança mulheres de todos os partidos e de todas as idades. Basta ser mulher. Não podemos deixar que o preconceito e a intolerância falem mais alto. É preciso identificar a violência política de gênero, combater a prática e não reproduzir as agressões. A política deve ser plural e diversa, como a sociedade. A democracia é muito mais completa com a presença de mulheres, de todas as mulheres. Não tolere a violência política. Nos ajude a construir um ambiente político melhor para todas as mulheres. De
volta com o programa Entre Elas. Nesta edição, estamos fazendo um resgate dos 60 anos da UAB. E nossas convidadas deste bloco são a Rosemary Rota, a Tânia Menezes e a Justina Reck. Isso. Estão com nós aqui. E elas vão falar um pouquinho. A Tânia já foi muito mencionada no primeiro bloco, né? Tânia, você que é uma líder comunitária e foi a primeira presidente, a única mulher presidente da UAB. E a gente queria que tu contasse para nós como foi esse desafio, como foi assumir mulher dentro a primeira mulher, né? Como é que foi? Como é que vocês como é que tiveram essa ideia? Como é que surgiu esse convite? Como você recebeu isso? Foram de 2003 a 2007, né? Como foram esses anos? Eu já fazia parte da diretoria da UAB, né? Já há alguns anos. Eu fui presidente do Conselho Deliberativo da UAB, que é uma instância que reúne todos os presidentes de bairro, né, uma vez por mês. Eu fui secretária-geral da UAB. Então, eu já tinha uma convivência com todas as lideranças comunitárias da cidade, né? E eu sempre tive muito hábito de visitar. Então, a gente ia no final de semana visitar aqueles bairros que estavam com mais dificuldade. Nós também tínhamos retomado o Jornal dos Bairros, né? E a gente até tentou fazer uma experiência de fazer ele de bimensal, né? Aliás, quinzenal, que a gente achava importante, porque teve uma época, gente, que os bairros só apareciam no Jornal Pioneiro, vou citar o Pioneiro porque é o jornal da cidade, né? Quando era caso de polícia. A imprensa não procurava as lideranças comunitárias, ou visitar os bairros para saber da sua história, o que estava acontecendo, o que eles estavam precisando, né? Então, assim, o Jardelino Ramos, São Vicente, o Beltrão de Queiroz, né? Eram bairros que só apareciam nessa época. Aí, quando nós criamos o nosso jornal, nós começamos a fazer matérias com as associações de moradores, né? Então, todo mês a gente fazia com uma. Daí depois nós fizemos uma experiência com a rádio comunitária. Daí durante muito tempo a rádio comunitária funcionou no porão, no subsolo da UAB, né? Fizemos o isolamento lá com casca de ovo e a gente fazia mais os programas no domingo, né? Mas também foi um espaço importante porque hoje a gente tem muita liderança comunitária trabalhando com rádio comunitária. Sabe? Muita liderança. E também assim, né, gente, porque no dia a dia a gente é invisível. Então nós precisamos dos meios de comunicação para mostrar o que a gente passa, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Né? E aí, por toda essa trajetória aí de já ter um conhecimento da cidade, quando começou a discussão da chapa da UAB, eu fui indicada por várias pessoas da própria diretoria da UAB. Teve quem não quisesse também. Teve alguma resistência? Sempre tem. Teve uma pessoa que disse que a UAB, o movimento comunitário, não estava preparado ainda para ter uma presidente mulher. A gente passou muita coisa para... Tem que estar preparado. Chegar onde a gente chegou, né? Hoje já não tem essa discriminação. Hoje a gente já tem muito mais mulheres participantes, né? Os homens também avançaram um pouco, né? Eles sentiram que precisam da gente. Isso é outra coisa, né? Mudou muito nos tempos para cá, que a gente tem muita mulher presidente de bairro. Acho que nós temos umas 60 agora. Por aí. E antigamente não, né? Mulher era para ser secretária do conselho, secretária da diretoria, cuidar do clube de mães, entendeu? Então, as mulheres é que sabem o que acontece no bairro, o que precisa. Né? Esgoto, quem é que se incomoda com esgoto? A mulherada. Quem é que quando falta água, é problema de quem? Quando está escuro, é problema de quem? Quem cuida dos idosos, quem cuida das crianças, são as mulheres. Então, também nada mais justo que elas ocupassem cargo de direção. E a gente começou a batalhar, né? E mulher também sabe articular, né? Então, as mulheres fazem muita política, né? E aí, então, hoje a gente já tem um número significativo
de mulheres, né? Claro que temos que continuar aumentando o número de mulheres, afinal de contas, somos 50%, mais de 50% da população e mais de 50% das eleitoras, né? Das eleitoras. E como fazer para as mulheres participarem mais, talvez, Tânia? Tu foi a primeira, então já digamos que quebrou paradigmas ali, né? Sim. Já foi um modelo. Mas a gente sabe que também que às vezes as mulheres não... Porque é um cargo político também, esse que vocês exercem de presidente, porque está envolvida nas decisões de bairro. Como trazer as mulheres para participarem mais do movimento comunitário e da política? Eu acho que através do Departamento de Organização das Mulheres, a gente tem que visitar os bairros, né? Estimular que eles façam a Assembleia Geral nos bairros, né? Estimular as mulheres a participar do Conselho Local de Saúde. Então, são coisas que já vão preparando elas, né? Para assumir. Acho que é isso, né? Não pode desistir nunca, né? E também, assim, fortalecer essas que já são presidentes, né? Aí, tu fortalecendo elas automaticamente vão fortalecendo outras, né? E esse ano também tem bastante presidente de mulher jovem. É bem bom, sabe? Bem bom. Então, acho que é isso, tem que incentivar. Rose, conta pra nós, você é presidente do Madureira, 4 anos, né? Sim. Como é que foi? É que às vezes eu sei que às vezes convidam, não, mas eu não levo jeito. Foi assim contigo? Não foi isso. Faz 20 anos que eu participo da diretoria. Né? Eu comecei como secretária, que era o cargo que a gente exercia, né? Depois fui a segunda tesoureira. E aí deu uma crise, um momento ali que eu disse, não tinha ninguém para assumir, então eu assumo. Né? Foi assim, na pancada, né? Mas a minha caminhada e todo o meu aprendizado que eu tenho na vida comunitária começou antes. Começou ali no orçamento participativo. Né? Que daí o seu Pizete, nosso antigo presidente já falecido, que foi durante 40 anos o presidente do bairro, né? Não tinha chance para ninguém. Tá. Ele que me encaminhou, acompanhava ele. Ele me indicou para o orçamento participativo, fui conselheira, onde eu conheci a Tânia. Tá? E dali comecei a ir na UAB, aí participei de outras atividades, participei do departamento de trânsito e transporte lá na UAB, junto com a Tânia, dos direitos humanos também na gestão da Tânia, e conheci o Valdir. E daí já foi se formando, né? Aos poucos, foi uma formação lenta. Sabe? E daí eu tive outros projetos também no meio do caminho. Trabalhei durante 20 anos, que foi um projeto de conscientização no trânsito, mas fazia paralelo com a associação. E agora gostei. A gente, como diz, é uma praga, a gente gosta da coisa e não quer mais parar, né? Fica no sangue da gente. Então, a gente vai lutando, vai ajeitando aqui, ajeitando ali. Graças a Deus, eu pertenço a um bairro todo bem estruturado, não tem os maiores problemas. Problemas de manutenções, né? Então, não está... Mas a gente tem todo um trabalho no nosso centro comunitário, que são 9 grupos, bem voltados para idosos, né? E para criança. E nas reuniões da UAB, a gente vai discutir, então, nas assembleias, os problemas atuais, onde se bota em votação e se toma parte, se dá força para o nosso presidente, seria essa função maior, né? Porque o meu bairro, graças a Deus, ele é bem estruturado, né? Então, até eu fico meio assim, onde colocar mais algo, né? Sim, então, sempre tem que melhorar, né? Tem que dar as melhoradas, mas... Existe muita coisa, muita demanda, né? A gente não pode pensar só em nós, tem que pensar no todo, né? Então, participar da UAB é pensar no todo, né? Seria isso da minha parte. Justina, você é presidente do bairro Serrano, né? Fazem 2 anos, mas assim, o bairro Serrano é grande, então como que é os desafios de estar como presidente de um bairro tão grande aqui da cidade? Olha, eu praticamente, que eu moro no bairro Serrano, 37 anos. Então já conhece bem as demandas. Quando eu entrei no bairro Serrano, a gente não tinha nada. Não tinha calçamento, não tinha ônibus, não tinha banco, não tinha nada. E daí, naquela época, foi na época também dos orçamentos participativos, então a gente se integrou bastante. Pois assim, a graça de conhecer a Tânia, né? Porque a Tânia sempre foi a nossa herói, né?
E a gente foi se integrando, e com essa integração a gente começou a daí caminhar no bairro Serrano. E daí a gente não tinha nem água sequer encanada. Daí tinha poço de água lá. Só eu fornecia, tinha um poste de luz, com um relógio lá para 890 famílias. Então tinha que deixar reproduzir a água para poder dar para a população do Serrano. Foi bem difícil, mas hoje a gente tem tudo no bairro Serrano. Então, assim, quando eu entrei lá há 37 anos, eu sempre fui comunitária. Então, eu fiquei viúva aí faz 26 anos já. Então, depois de viúva, eu não casei mais, só fiquei criando meus filhos, adotei outra filha e sempre na comunidade. E hoje eu me sinto, assim, numa luta muito grande lá, porque sempre entrei na MOB, sempre participei também, e comecei a me integrar na UAB, então. E da UAB a gente pede socorro, né? E então a Tânia socorreu nós lá. Hoje o Valdir também dá bastante apoio. A gente não tem muita estrutura porque o bairro Serrano não é legalizado. Então a gente está legalizando agora. Tinha pouco espaço de área verde. As casas era tudo favelinha porque não era liberado. E hoje então ele está remediado. Hoje a gente tem água, tem luz. Quantas pessoas moram no Serrano? Hoje, na base, tem 30 mil habitantes. Nossa. Também a gente está acolhendo muito, assim, venezuelano, haitiano... que acabam indo morar lá, não vai? Senegalês. Muitos do interior, então, veio os filhos, trazem os pais. E então a gente tem, assim, uma cultura imigrante lá no bairro Serrano. E tu conhece bastante os moradores, então? Praticamente, assim, com todos esses anos que eu moro lá, eu não vou dizer todos, mas quase todos. Também eu faço parte do Conselho da Saúde lá, que a Tânia também fala nesses conselhos. Faz 12 anos que eu estou nessa meta, faço a região Anareca, Eldorado e Serrano. E também a gente não tem uma associação de moradores lá. Então, hoje eu estou ajudando as famílias de lá numa garagem na minha propriedade. Então, assim, eu tenho um cadastro das famílias de baixa renda de 198 famílias. Tem um apoio também do banco de alimento que ele leva. Então, assim, arroz, feijão, massa, as prioridades, né? E frutas e verdura também. Então, é bem legal, porque nesse grupo eu boto lá no dia que eu vou distribuir e praticamente, então, eles vêm. E na base que eles vêm, então, a gente cadastra, a gente faz nome, endereço, quantos filhos, da onde vieram. Essa cultura toda a gente tem no cadastro. E o banco de alimento, então, ele me fornece os alimentos e os horti para distribuir para eles. E os alimentos a gente não tem cesta básica. Então, o que eles trazem, a gente distribui. Uma vez por semana ou duas, né? E conforme o tempo da época da fruta, né? Então, hoje é bem, assim, aumentou bastante o nosso bairro. E a gente tem, assim, um posto de saúde que a gente paga aluguel. A gente tem um campo de futebol que sempre existiu, é a única recreação que a gente tem. A sede, então, o Centro Social Urbano, ele ficou danificado, que é do Estado. E também a gente tinha o início de uma escola infantil. E hoje ela parou, foi dada uma desistência da obra, e então está na justiça. Está bem difícil o bairro Serrano. E hoje eu venho aqui... Cresceu bastante, né? Venho aqui dizer para vocês que é difícil para mim também como presidente. Porque, assim, todos procuram a presidente. E a presidente, todos nós presidentes, somos voluntários. E por ser voluntário, está aqui nossas testemunhas, que a gente... Até fiquei assim, quando ela disse, meu bairro é bom, ele não tem muito o que falar. Eu poderia ficar 1 hora falando do bairro Serrano. É bem difícil o meu bairro. É importante que tu falou também as conquistas, mas falou os desafios também, né? Então... Os desafios, que está bem difícil. E é um trabalho voluntário, é importante frisar isso, que vocês não recebem por isso, a não ser demanda de trabalho, né? E uma demanda de trabalho voluntário que a gente, a rede assistente social do município, assim, era eles que tinham que fazer para nós. E nós, presidentes, que acabamos a cata disso. E sabe que eu... E aonde? Numa residência, numa garagem simples, uma coisa bem assim, bem caipira, eu digo, palavras bem ditas, né? E o pessoal vai.
Então, o que a gente faz para incentivar essas pessoas? A gente chama o pastor, chama o celebrante, a gente chama as pessoas para ir lá conhecer e para ver como funciona. E eles, assim, tudo em fila, todos educados, tudo na simplicidade, eles assinam o nome. Então, é uma coisa bem organizada. O que eu queria perguntar para vocês é porque a gente vive num mundo tão individual, que as pessoas se preocupam tanto com suas casas, com seus... E o que leva vocês, né, mulheres, a se dedicarem, além das suas casas, para uma comunidade, né? O que move vocês a ter um trabalho bem grande extra, que move vocês, assim... Por que vocês pensam em trabalhar para outras pessoas, né? Posso começar? Pode. Eu tenho um particular. Eu perdi minha filha em acidente de carro, né? Eu eduquei bem minha filha, mas uma outra mãe não. Por isso eu não tenho a minha filha. Então não basta eu fazer só por mim, eu tenho que fazer ao redor também. É uma mudança cultural, é para a comunidade. Tanto é que eu fiz o trabalho de conscientização no trânsito. Fazem 25 anos que eu perdi a minha guria, porque uma mãe irresponsável deixou o filho dirigir, né? Então, eu acho que só esse ponto já é o suficiente para botar o bedelho na vida do outro, né? E claro que a gente tem que começar a se mexer. A gente faz... Eu agora já estou com a idade avançada também, os filhos criados, neto também. A neta já está formada, tem um netinho pequenininho. Estou com o tempo livre mesmo, né? É na tranquilidade, como meu bairro não tem demandas, assim, não tem problemas, é bem estruturado, mas tem os seus problemas. Eu tenho dias que leva 15 dias sem uma folga, né? Todo santo dia tem alguma coisa para fazer. Sim, daí a gente não tem horário. Tem tempo livre, mas podemos dizer que tu poderia ter tempo livre e não querer ter mais incomodação, mas eu acho legal que tu tenha essa vontade. Objetivo, de querer, né? É preciso. Porque eu estou na minha, estou bem, não. O outro pode causar o mal. Ninguém está livre. Tânia. Eu sempre tive uma participação coletiva, né? Eu sou do interior, eu nasci no interior de Triunfo. Tânia é nossa cidadã caxiense, né? E no campo o pessoal se ajuda muito, né? Faz mutirão para plantar, faz mutirão para colher. Quando mata um porco, leva um pedacinho para cada vizinho. Então, a gente foi sempre meio que trabalhando no coletivo, né? Pensando nas pessoas. Mas o que eu me engajei mesmo foi no movimento estudantil. Como eu era do interior, eu fui morar numa casa de estudante. E ali pegou fogo. Entendeu? Porque nós éramos 42 mulheres, né? A gente tinha alimentação, mas nós tínhamos que estar sempre brigando com a reitoria por melhorias, por alguém para fazer a limpeza. Daí depois nós conseguimos uma sede só nossa, foi construído para nós, né? Com quartos para cada 2 meninas, com uma cozinha grande, tá? Então, a gente foi vendo que trabalhando juntos com mais pessoas, tu tem vitórias, né? Do que tu ficar sozinha no teu mundinho, tem mais força. E aí, quando eu vim para Caxias, em dezembro de 81, eu conheci o movimento comunitário. Eu fui morar no bairro Medianeira, e lá eu conheci o Adão Feijão, né? Ele era um homem assim muito ativo, sempre atrás das coisas da comunidade. Ele me convidou para participar. Eu fui. Né? Fui secretária da diretoria dele, depois eu fui presidente também lá. E o que leva a gente é que tu te dá conta. Tu não vive sozinho. O ser humano é o único que precisa de coletivo, ele não consegue viver sozinho. E aí, como as nossas comunidades, a grande maioria das comunidades de Caxias do Sul, tem muito problema. Então, tu vai te juntando, né, para resolver esses problemas. E aí a gente vai conquistando coisas também, né? Aí o fato de tu conquistar coisas te estimula tu a continuar e a convidar mais pessoas, né? Eu tinha falado do orçamento participativo, a Rose também falou. Foi outro momento da nossa cidade que o prefeito Pepe Vargas implantou o orçamento participativo, revolucionou a cidade. Por isso que o pessoal diz, né?
que a UAB era uma antes da Tânia e outra depois da Tânia. É que eu também tive o privilégio de passar por um governo que foi muito democrático. Nós tínhamos o Conselho do Orçamento Participativo, que nós discutia tudo. O presidente da Codeca ia lá apresentar as contas, abrir as contas da Codeca, nós sabíamos tudo. SAMAI também. Nós fazíamos reuniões regionais, iam todos os secretários, ficavam lá 2 a 3 horas para toda a comunidade. Então, isso também fortaleceu o movimento comunitário, porque as pessoas se deram conta que, se elas participando, elas estarem organizadas, elas iam ser melhor atendidas. Né? Coisa que houve um retrocesso muito grande, que os prefeitos últimos aí terminaram com o orçamento participativo. Né? Ainda depois do PP veio o orçamento comunitário, e agora não existe mais nenhuma forma, né, de tu dialogar diretamente com o executivo do investimento, do gasto do nosso dinheiro. Né? É muito fácil daí o prefeito dizer para nós não tem dinheiro, mas o orçamento virou uma caixa preta, como é que tu vai saber se tem ou não tem dinheiro? Outro dia não tinha dinheiro, daqui a pouco ele gastou 1.500.000 na festa da colheita. Puxa, 1.500.000 lá no meu bairro fazia um sucesso que Deus o livre. Né? Nós estamos encerrando o tempo. Então, aí é que tu te dá conta, né? Que tu precisa, é uma necessidade a união e o coletivo. E a gente só vai para frente se a gente tiver o coletivo, né? Então, eu sempre digo assim, Caxias só é o que é por causa do movimento comunitário. Porque a gente azucrina esses governos. Eles podem não fazer tudo que a gente quer, mas que a gente pede, que a gente batalha, que a gente vai aqui, vai ali. As coisas não andam na velocidade que nós gostaríamos, né? Mas a gente sempre consegue alguma coisa. Sempre consegue alguma coisa. Muito legal. Justina, só para encerrar rapidinho, se quiser comentar um... Eu gostaria de acrescentar sobre também os mutirões que a gente fazia. A gente tem o José Protásio, foi feito nos orçamentos, 3 bairros, então foi botada a verba para isso. E hoje eu estou lutando, que eu vou concorrer de novo para presidente de bairro, porque assim, os 65% dos alunos da ensino fundamental é do Serrano lá. E a gente não tem uma escola do município dentro do nosso bairro. Então, o José Protásio, ele é alojado no Eldorado. E nós temos uma área do campo de futebol que é do município. Então, assim, desculpa lá porque é do governo, porque é do estado e não é do município. E nós queremos uma escola de ensino fundamental no bairro Serrano. E eu, como mulher, e daí como a UAB, o Arrasto, o Valdir, e nós vamos lutar com isso. Porque, assim, por que a gente está lá como presidente? Porque nós queremos o que nós precisamos de lá. E lá na ponta que a gente tem o venezuelano, o haitiano, que todas as mulheres estão grávidas, né? E aquelas crianças, onde é que nós vamos colocar? E eu não tenho mais filhos pequenos, mas assim, eu vejo aquela população. E quando eles vão lá buscar seu alimento, as roupas, né? E eu não tenho carro, não vou buscar. E vem um amigo, vem o fulano de lá, eu trabalhei muito em casa de família, e todo mundo ajuda, todo mundo leva lá. A gente não tem um centro para dizer uma associação do bairro Serrano, não tem um local. E eu me coloco como voluntária à disposição uma pequena garagem simples, e ainda que eu moro lá há 37 anos, e ali a nossa sede da MOB. Então a gente não vai entregar, eu como mulher, como lutadora, e eu conto com a UAB também, como sempre contei, e a gente vai conseguir esses objetivos que já conseguimos até hoje. Então, vale a pena ser mulher e lutar pelo bairro que a gente mora. Então, encerrando o programa de hoje, resgatando um pouquinho da história da UAB, das conquistas, dos desafios aqui das mulheres e também dos bairros que nós temos na cidade. Quero agradecer muito a Rose, a Tânia e a Justina por estarem com nós, por compartilharem um pouquinho, né, dessa história, desse movimento que vocês fazem todos os dias. E você que está com nós, muito obrigada pela companhia. Esperamos vocês para as próximas edições do Entre Elas. Até lá!